Minha saudação aos irmãos e irmãs que nos acompanham. Alegria em tê-los conosco e mais uma vez num programa Meditando a Palavra, já vivendo a alegria da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho que meditaremos nesse terceiro domingo da Páscoa é de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. E ele pede a nossa atenção para perceber os sinais da ressurreição e de que maneira Cristo ressuscitado se apresenta hoje para nós, na nossa comunidade, na família, no trabalho e nos grupos de oração. E para bem rezarmos, vamos saudar a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Supliquemos agora a luz do Espírito Santo e, unindo-nos a Cristo e aos discípulos, nós vamos fazer memória dos fatos ocorridos após o sepultamento e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, convido meu irmão, minha irmã, que nos acompanha, para que busquemos um lugar apropriado para a escuta da palavra, uma posição corporal que ajude, pelo silêncio exterior e pelo silêncio interior, a pacificar o coração. Respire profundamente, várias vezes, de maneira pausada. Tome consciência de que você está acolhendo a palavra e com ela a presença de Deus. E vamos acolhê-la como se acolhe um grande amigo e muito querido. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como os estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao rezar e preparar, essa meditação, eu fui procurando entrar na cena com os apóstolos, naquela sala onde eles se encontravam. E daí fui sendo tomada assim, por uma sensibilidade ao perceber a tamanha delicadeza e leveza do evangelista Lucas a trazer as condições
que se encontravam os discípulos reunidos, as condições emocionais que eles se encontravam após tudo aquilo que eles haviam vivido. E quando Jesus aparece, ele diz: a paz esteja convosco. Havia naquela sala um misto de alegria, de medo, de insegurança que tomava conta de todos que estavam ali reunidos. Mas ao mesmo tempo, junto com eles, fui sentindo a docilidade de Jesus com os discípulos, o tempo que Jesus deu entre uma aparição e outra, e esse tempo era necessário para que os apóstolos pudessem se harmonizar, né, para as suas emoções em relação a tudo o que eles tinham vivido naqueles dias. Era preciso tempo. Jesus precisava fazer vários encontros para elaborar o que os apóstolos tinham vivido. E daí tinha em sua memória a cena do lava-pés, um gesto repleto de generosidade e humildade feito por Jesus, quando Jesus se coloca e coloca toda a sua vida aos pés dos discípulos. Também estava na sua memória, na sexta-feira, os discípulos, embora eles estivessem distante de Jesus, mas eles subiram com Jesus ao lugar do abandono e da ingratidão. Fizeram, mesmo longe de Jesus, o caminho do Calvário, a cruz, a morte e a dor de Maria. Também os discípulos precisaram elaborar, viver o incômodo silêncio do sábado, o vazio, a falta de esperança, as dúvidas de fé, o fracasso, pois eles haviam apostado toda a sua vida na vida de Jesus. Agora, em verdade, o que eles estão? Reunidos, e cada um chega relatando. Um conta que encontrou-se com Jesus, o outro viu o sepulcro vazio, o outro que Jesus disse seu nome, outros contavam como haviam caminhado com Jesus e o que aconteceu pelo caminho, como sentir o coração arder ao reconhecer a partilha do pão. Nesse encontro e nas demais aparições que Jesus faz aos discípulos, Jesus os consola muito, e ilumina o caminho que em seu nome eles haverão de percorrer como testemunhas que viveram e experimentaram a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E lá na cena também eu fui sentindo e percebendo na minha meditação, que a cada encontro, e que era preciso vários encontros, e um tempo entre um encontro e outro, a vida daqueles discípulos que estavam despedaçadas, um porque havia traído, outro porque havia abandonado Jesus, outro porque carregava em si as suas incertezas, Jesus vai ressuscitando um a um, dá sentido à sua vida, oferece um solo firme a quem estava sem chão. E assim também acontece comigo e acontece com você. Quando na nossa vida nós perdemos a nossa segurança e a nossa confiança, nos sentimos assim sem esse solo firme que é a presença de Jesus Cristo na nossa vida. E também a gente vai percebendo nesse evangelho que o evangelista coloca que Jesus aparece outras vezes aos discípulos e aparece também em diferentes situações. Então Jesus aparece como jardineiro, aparece como fantasma, aparece como peregrino quando caminha lá em Emaús, como pedinte quando ele encontra os discípulos na praia e ele manda pescar novamente, E daí eu fiquei pensando, o que eu aprendi? O que eu estou aprendendo com esse evangelho? Então Jesus, ele me ensina que ele continua se revelando e aparecendo
a cada dia. E ele se manifesta pelo rosto das pessoas simples. Basta eu ter sensibilidade para perceber. Aonde que eu vou encontrar? Né? Nos moradores de ruas, nas pessoas maltratadas, nas pessoas doentes, nas pessoas necessitadas de uma palavra, de um consolo, né? Mas ele diz para mim, Jesus, que não basta eu ter dosinha das pessoas que eu encontro figuradas no seu rosto. É preciso fazer com que as políticas públicas que já são aprovadas sejam aplicadas em favor a todos esses necessitados. Mas daí é preciso ter coragem, a coragem de Pedro, de denunciar as injustiças que são cometidas com essas pessoas. E Jesus consola, Jesus transforma, e transforma a situação dos seus discípulos e discípulas. A tristeza, né, se converte numa alegria contagiante, e o medo se transforma em valentia. E a negação de Jesus em profissão de fé. Então, até agora, Jesus nos falou através da palavra, e agora nós vamos dar uma resposta através da nossa oração. Então, Jesus, eu te agradeço por nesta meditação teres me ensinado que viver a ressurreição é ser paciente na escuta de pessoas chatas e difíceis que me aborrecem. Que ressurreição é libertar-me do medo, das inquietações, inseguranças de situações que surgem de surpresa na vida, como a doença, o fracasso, as traições. Também tu me ensina, Jesus, que ressurreição é conhecer e compreender os textos da Sagrada Escritura, como tu recordastes aos discípulos do caminho para Emaús. Olhe para mim, Jesus, me acolha, para me manter ressuscitada e com olhar para as coisas do alto, como se manteve a sua mãe aos pés da cruz. Amém. Então, na leitura orante, sempre nós terminamos com um compromisso particular para o dia ou para a semana. Segundo São Francisco de Sales, o compromisso equivale a um ramalhete de flores perfumadas para cheirar durante o dia. Imprimir, né, na memória um pensamento que me impressionou e recordá-lo durante todo o dia. Então, o meu compromisso para esta semana é pedir a intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo e seus merecimentos, para que eu tenha força de viver a minha ressurreição com paciência, aceitação e humildade no tratamento de quimioterapia que eu vou começar. Encerrando, né, esse momento da leitura orante, da Lécio Divina, eu agradeço a participação dos irmãos e irmãs que mergulharam conosco nessa meditação da palavra. E para encerrar, eu trago um dizer de Santa Teresa d'Ávila, né? Ela é uma irmã carmelita, mística e doutora da igreja, mestre de oração. E esse dizer, ela trabalhava com as irmãs que viviam com ela no mosteiro. E o dizer tem este nome: recolher-se em si mesmo. E ela diz para as irmãs: paz, paz, minhas irmãs, eis as palavras do Senhor a seus apóstolos. Crede-me, se não tivermos e não procurarmos a paz em nossa casa, que é o nosso interior, não a encontraremos nas casas alheias. Pelo sangue que o Senhor derramou por nós,
acabe-se já essa guerra. Peço aos que ainda não começaram a recolher-se em si mesmos. E para fechar, eu coloco: Jesus, abri a nossa inteligência para entender as Escrituras. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.